Quantas histórias podem ser contadas através dos objetos que a gente guarda? Não só a gente, mas também toda a nossa família. O quanto dá pra gente entender sobre a identidade, sobre as origens de uma família, as origens de alguma pessoa específica, através dos móveis, através de tudo aquilo que acompanha a gente ao longo da vida, principalmente no caso de pessoas mais pobres, que não têm terras, que não têm bens, que não têm ações para passar adiante para as próximas gerações da sua família. Esse é um dos temas trabalhados por Piano de Família, que é um filme que está chegando no catálogo da Netflix, baseado numa peça de teatro do August Wilson, que é um escritor negro americano muito importante para essa comunidade lá nos Estados Unidos, e eu acredito que por mais que o filme tenha muito a dizer, não só sobre isso que eu falei no começo desse vídeo, mas também sobre a herança da escravidão diretamente naquela família ali na década de 1930 nos Estados Unidos, é um filme que não consegue esconder a sua origem teatral e encontrar maneiras cinematográficas de contar tudo isso de uma maneira também visual. Um homem viaja até o sul dos Estados Unidos para reencontrar sua família, vender um carregamento de melancias e talvez também o piano da família para tentar comprar as terras que pertenciam aos senhores dos seus antepassados escravos. Esse é um daqueles filmes que se passam quase que inteiramente num único cenário. É na casa do patriarca da família, digamos assim, porque ele não é o pai dos personagens principais, mas o tio, e que é vivido pelo Samuel L. Jackson, e tudo acontece ali durante aquela estadia do personagem principal, que é vivido pelo John David Washington, filho do Denzel Washington. Esse é um filme dirigido pelo Malcolm Washington, que também é filho do Denzel e irmão do John David. E essa limitação de cenários, essa limitação geográfica do filme não seria um problema por si só se o filme fosse tão limitado em inventividade visual para filmar aqueles personagens que estão ali quase sempre naqueles ambientes internos daquela casa, conversando, brigando, discutindo e falando um com o outro. Basicamente é isso que a gente vê ao longo do filme inteiro. Você até vê aqui e ali que o diretor, que é o Malcolm Washington, como eu falei, tenta usar alguns elementos mais visuais para tentar fazer as coisas ficarem um pouco mais dinâmicas. Por exemplo, tem um momento em que os personagens estão conversando, que novidade, é isso que eles fazem no filme inteiro, e o diretor fica circulando esses personagens por trás, né, dando voltas de 360 graus por trás da cabeça deles, mostrando a parte de trás do corpo de quem tá em primeiro plano e os outros personagens um pouco mais distantes olhando mais ou menos na direção da câmera, como o Tarantino gosta de fazer, esses planos de 360 graus que podem dar várias voltas num círculo de personagens que estão conversando. Mas esses momentos são momentos que são raros, porque normalmente ele se limita a planos e contraplanos, ele se limita a acompanhar os personagens ali com a câmera enquanto eles se movimentam na mise-en-scène dentro, principalmente da sala dessa casa, mas em alguns outros cômodos também, e isso faz com que o filme seja pouco cinematográfico. Não dá pra ignorar esse aspecto quando alguém for fazer uma crítica de um filme. O ponto alto de Piano de Família são as atuações. Eu até gosto do John David Washington aqui, apesar de eu achar que ele tá numa espécie de limbo ali, ele tá, parece que em outro filme, separado dos outros personagens, e talvez isso seja até intencional, porque ele é um cara que vem de longe, volta a frequentar ali os ambientes da casa da família, e ele realmente não tá muito mais inserido naquela dinâmica familiar. Ele tem outros pensamentos, ele tem outras ideias, inclusive em relação ao que fazer com o piano, e eu acho que a atuação dele também é uma atuação um pouco mais boa praça, um pouco mais desconectada dos dramas que a gente vê ali ao longo da família, mas eu acho que ele faz bem o personagem. O Samuel L. Jackson é um apaziguador, vivendo um personagem no modo Samuel L. Jackson, mas eu acredito que a grande atuação do filme mesmo, o destaque, fica por conta da Danielle Deadwyler, que tem pelo menos dois momentos dados para ela pro filme para brilhar. Um é um momento em que ela coloca para fora muita coisa que tá provavelmente ali dentro há muito tempo, quando ela joga na cara do irmão a culpa que ela joga para ele, né, como ela enxerga ele como culpado pela morte do marido dela. O filme tem alguns flashbacks em alguns momentos, principalmente no primeiro ato e começo do segundo ato, não só mostrando
como aquele piano passou de geração para geração, mas também alguns acontecimentos do passado recente dessa família, e nesse momento que ela joga todo aquele ressentimento dela em cima do irmão, é um momento muito poderoso. E também no clímax do filme, em determinado ritual que vocês vão ver, eu não preciso falar aqui para não liberar nenhum spoiler, apesar de esse não ser um filme que tenha grandes revelações no terceiro ato, a intensidade, a dor daquela mulher são transmitidas de uma maneira muito competente pela atriz. E outro ponto alto do filme são os temas que ele está desenvolvendo, porque através dessa observação do dia a dia daquela família, modificado pela presença desse filho pródigo, digamos assim, e do melhor amigo dele, que também tem envolvimento com os acontecimentos marcantes e trágicos do passado recente dessa família, o filme está mostrando o desenvolvimento de conflitos e de dilemas de uma família marcada diretamente pela escravidão, porque a gente está falando ali da primeira parte do século XX, em que aqueles homens e mulheres ainda conseguem falar de avós e avós que eram escravos, e muitos dos problemas que eles ainda têm vêm, obviamente, diretamente do passado que eles têm na família sendo escravos. Inclusive, o grande conflito central do filme, que coloca dois personagens em oposição em relação ao que eles querem fazer com aquele piano que é tão importante para aquela família, nos faz pensar, nos faz refletir sobre tudo aquilo que faz com que a comunidade negra dos Estados Unidos se identifique como tal, e também tudo aquilo que devolve para eles um mínimo de dignidade, porque enquanto ela tem ali a história de pessoas queridas, essa dor da perda de pessoas amadas está representada de certa forma naquele piano, e ela, já que não pode estar com essas pessoas, se apega a um objeto que está na família há tanto tempo. O personagem do John David Washington também tem uma visão que faz muito sentido, que a gente compreende, que é a visão de que seria o início, pelo menos muito tímido, de algum tipo de reparação se ele conseguisse comprar as terras dos senhores de escravos que escravizaram os antepassados dele. E essa divisão na família é uma divisão que a gente compreende e que faz com que o filme funcione, mesmo nos momentos em que ele é visualmente mais desinteressante. Quero muito saber de vocês o que vocês acharam, se gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau! You feel that? That's your family. That's your blood.